pensar que a gente tem que dar graça em tudo. Se não fosse eu pensar que em tudo devemos dar graça, acho que eu provavelmente não estaria aqui. Foi isso que me deu força para continuar a minha caminhada, né? Por causa das situações que ocorreram, né? Da minha infância até os dias de hoje, né? Porque isso é eterno, né? A gente tem que dar graça em tudo que acontece na nossa vida. Então, para mim, o mais importante seria que a gente deve caminhar e em tudo que ocorrer na vida a gente tem que dar graças a Deus. Bom, meu nome é Fábio Luciano da Silva, tenho 33 anos de idade, sou casado com a Tainara Jaqueline Martins Luciano da Silva. Hoje moro com os meus pais e meus pais moram comigo também, né? A gente tá tudo junto ali. Tenho um irmão que mora aqui na cidade de Ponta Grossa e trabalho na copiadora Manarim, sou designer gráfico já há algum tempo, há uns 6 anos. É isso aí. Então hoje eu vim contar minha história para vocês, espero que vocês gostem. Bom, o ponto alto da minha história começa nos meus 9 anos de idade. Morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Nesse período, o meu irmão ele foi embora para Curitiba. Morávamos em uma vila chamada Vila Regina. É uma vida normal, uma família comum, né? Só que por uma tristeza da minha história, o pai acabou se separando da minha mãe, né? E as consequências foram meio graves, assim, sabe? Tanto comigo, com a minha mãe, com o meu pai. A minha vida começou a tomar um rumo diferente, sabe? Fora do normal. Porque quando meu pai se separou da minha mãe, a gente sofreu muito, né? Tanto minha mãe, ela ficou um pouco depressiva naquele momento. Meu pai, ele sempre foi a estrutura da casa, né? Nesse período. E a gente dependia dele, né? Minha mãe era dona de casa, ficava só em casa e meu pai quem trabalhava, né? Quem dava o sustento da casa. E nesse período foi muito difícil porque a gente não tinha recurso financeiro, né, para tocar a vida, né? Porque meu pai ele saiu de casa, né, deixou a gente sozinho, né? Pouco visitava a gente e a gente teve a infelicidade de chegar a passar fome nesse momento, sabe? Então as coisas começaram a ficar bem tristes. E minha mãe entrou numa depressão muito profunda nesse momento. E eu, muito jovem, 9 anos de idade, o que eu podia fazer, né? Minha mãe, doente, depressiva, e eu muito novo. E meu pai não dava nenhum respaldo com isso. Tive que tomar uma atitude, né? Eu estudava, acho que eu estava na 3ª série. Eu lembro que nesse período tive que tomar uma decisão bem fora do comum, assim, sabe? Tive que largar os meus estudos já logo muito cedo para poder ter algum tipo de renda para poder sustentar a família, que era eu e a minha mãe, né, no caso só. Pois meu irmão, nessa época, ele tinha saído de casa e tinha ido embora tocar a vida dele em Curitiba, né, como eu já disse. Então ficou só eu e a minha mãe. O que uma criança de 9 anos vai trabalhar? Não tem como trabalhar, ninguém dá emprego para uma criança de 9 anos, né? E eu lembro que na cidade havia um lugar onde o pessoal vendia material reciclável, né? Então eu juntei forças com um amigo meu da época, sabe? E a gente começou a catar papel na rua, né? Pois era a única coisa que tinha para fazer na época. E foi assim, sabe? Difícil, né? Uma trajetória pesada, né? Pois uma criança de 9 anos sair na rua, né? Ela e mais outra criança ainda, minha mãe em casa, depressiva, né? Às vezes a gente não tinha nada o que comer, quando às vezes as pessoas ajudavam a gente, teve muita gente que ajudou a gente, né? Só que a gente não podia depender só das pessoas, né? E eu tive que fazer isso, né? Logo cedo arrumar esse emprego, né? E sair na rua, pegar um papel, né, bater palma em alguma casa, tem um jornal aí, alguma coisa para me dar para me vender, né? E isso marcou muito a minha vida, mas foi uma marca positiva, por mais que tenha sido pesado, assim, sabe? Duro, né? Esse momento, mas esse momento me ensinou que eu tinha que dar graça em tudo, que a gente ainda tinha vida, que a gente tinha oportunidade de caminhar, né? E eu, muito novo, né, não pensava em ser alguém na vida ainda. Eu só pensava em que eu tinha que
catar o papel ali, ganhar meu dinheirinho no fim do dia. Às vezes dava, na época, isso foi em média de 98, 99, entre esses anos. Era muito pouco, né? Às vezes ganhava R$7, 5, R$7. E o que dava para comprar com esse dinheiro, às vezes era só um pão, uma mortadela pra gente poder comer ali, né? Eu e minha mãe se alimentava disso. E foi por muito tempo, assim, né? Que a gente passou por essas necessidades. Passando esse tempo, eu comecei a catar papel na rua. Isso chamou a atenção de alguns familiares, que eu tenho que pontuar aqui, né? Que foi a minha tia Alice, né? E minha prima Márcia, né? Eles viram a gente passando aquela situação, né? Que era incabível, né? Aquele momento, minha mãe passar por aquilo. E minha tia resolveu ajudar a gente, né? Eles chamaram a gente para morar com eles, né? Porque eles tinham uma vida normal, né? Comum. E a minha tia Alice não queria ver a minha mãe daquele jeito, né? Então a gente foi morar com eles nos ajudaram muito. Então aquilo ali foi um processo que eu pude respirar um pouco mais, porque estava sofrendo muita dificuldade, né? Às vezes não tinha nem o que comer, então lá pelo menos a gente tinha o que comer, né? Tinha uma educação, né? Tanto da minha prima, né? Quanto da minha tia, que já era mais velha. Minha mãe estava se recuperando, né? A cabeça dela estava voltando ao normal, né? Começando a pensar para frente de novo. E esse momento foi muito bom, assim, faz eu refletir que a família é muito importante na vida da gente, né? Que a gente tem que ter união entre família. Isso foi muito importante para mim, tanto que até hoje eu tenho contato, né, com a minha prima Márcia, com a tia Alice. Eles são muito importantes para mim. É minha família, assim, como se fosse de casa desde o início, né? Como se eles tivessem nascido junto com a gente, apesar de não ter sido, mas a consideração é essa, sabe? Eles deram muita força pra gente. Nesse período em que a gente ficou na casa da minha tia, meu pai, ele foi lá uma certa vez, até lembro bem certinho, foi no meu aniversário, né? E aquele momento ali foi como um momento de se redimir com o meu pai, assim, sabe? Quando eu vi ele chegando, assim, tem a cena perfeita, assim, do momento, ele chegando e tal, né? A hora que ele chegou, eu corri pros braços dele e dei um abraço no meu pai, né? Porque tem muita falta, né? O filho ser criado só com a mãe, tudo bem, né? Mas o meu pai, ele foi uma pessoa importante na minha vida. Por mais que ele tenha feito isso, né? Tenha largado da minha mãe, algo que ocorreu, mas ele sempre foi uma pessoa muito importante para mim, porque meu pai sempre foi um homem muito trabalhador, né? Sempre deu conta das coisas de casa, mas isso ocorreu e acabou acontecendo isso na vida da gente, né? Foi uma trajetória difícil. E nesse momento meu pai veio ali e, né, acabamos se redimindo. E aconteceu que ele fez uma proposta, falou: não, eu tô casado com a outra mulher, mas eu quero que vocês tenham a vida de vocês. Eu vou alugar uma casa para vocês, né? Vou dar o sustento para vocês lá. Eu vou ficar lá onde eu tô mesmo, mas vocês vão ter a vida de vocês. Aí beleza, meu pai alugou uma casa, a gente foi morar lá na Vila Regina, em Apucarana, e começamos a tocar a vida de novo. É difícil para uma pessoa cuidar de duas famílias. Cuidar de uma só já é difícil, imagina cuidar de duas famílias. Eu posso até entender assim que meu pai, ele teve uma boa atitude, queria fazer algo, ele fez algo de bom coração, só que ele não conseguiu a princípio, porque eu não trabalhava, né? E minha mãe também não trabalhava, sempre foi do lar. E acabou que a gente começou a atrasar um aluguel, às vezes começou a faltar o alimento de novo, entendeu? E a gente começou a voltar a ter aquele pesadelo de novo, né? A gente ficava com medo, né? De, será que a gente vai passar fome de novo? E aconteceu que minha mãe começou a ficar doente de novo, né? Ela ficou preocupada e tal, né? Porque passar por tudo aquilo de novo seria difícil. Ele acabou tendo uma discussão com a mulher que ele estava junto na época. E deu uma briga muito feia lá, a mulher acabou até dando uma facada no supercílio do meu pai. E eu lembro, assim, a cena muito forte, assim, meu pai chegando em casa com uma toalha, assim, sabe? No rosto, e o supercílio aberto, assim, da facada que ela deu nele. E ele chegou em casa, e até é interessante, assim, que quase não tinha nada para comer em casa.
E nesse dia, acho que eu tinha feito algum serviço lá e tinha comprado um pão e uma mortandela pra gente comer. Minha mãe ali, porque é o que tinha no dia, né? E eu lembro que meu pai chegou, né? Eu falei pra ele, ó, pai, eu comprei aqui um pão com mortadela aqui, o senhor quer comer? Né? Senta aí e come e tal, né? A gente morava numa casinha bem simples, assim, era de parede e meia, como a gente fala lá no norte, né? Casa dividida, né? Uma casa para 2 famílias, morava um vizinho do lado. E eu lembro que meu pai, ele sentou na cadeira, assim, eu coloquei o pão para ele na mesa, né? Com a mortadela ali. E ele ficou um tempão, assim, parado, sabe? Acho que uma meia hora, pelo menos, pensando assim, quieto, não falou nada. E olhando para aquele pão, assim, acho que naquele momento ali ele começou a refletir na vida, né? Começou a pensar no que ele tinha feito, né? Porque o filho dele, né? Que sou eu, não tinha... Por mais que o que tinha acontecido no passado poderia ter me transformado, às vezes, numa pessoa do mal, né? Eu não me transformei numa pessoa do mal. Eu acabei seguindo a minha vida e tentando ser uma pessoa do bem, por mais que aquilo era difícil, né? Porque oportunidades sempre tiveram. Mas eu não me tornei uma pessoa do mal. Ao contrário, né? Eu tive força, né, para continuar. E como eu disse, em tudo dando graça. Nesse momento foi quando eu conheci algumas pessoas que me ajudaram. Essas pessoas foram muito boas na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de música, né, muito de arte. Então chegaram pessoas na minha vida que me influenciaram a ser o que eu sou hoje. Hoje, como eu disse, eu sou designer gráfico, né? Mas nesse período eu conheci um rapaz, ele chama Robson, né? Certeza que ele vai ver esse vídeo e eu quero pontuar porque eu lembro que onde a gente morava lá, às vezes ele chegava ali na esquina, ele tinha um violão e ele tocava aquele violão, aquelas músicas, sabe? E eu ficava olhando e falava, nossa, que legal, né? Quem sabe um dia eu não aprendo a tocar e faço alguma coisa do tipo, né? Trabalho com arte. E aquilo foi algo que me deu uma esperança, assim, sabe? Para mim ter um pensamento futuro, fazer alguma coisa, né? Ter uma profissão. Então foi aí que a luz começou a chegar na minha vida, né? As coisas começaram a voltar ao normal porque meu pai tinha voltado para casa, né? A gente já tinha normalizado a questão financeira, né? Porque meu pai dava o sustento de casa, minha mãe voltou a fazer as tarefas de casa dela normal. Aí eu comecei a seguir a minha vida, né? Falei, agora, né? Tá tudo normal, então eu vou seguir adiante. Foi quando eu conheci o Robson e nisso eu comecei a ir numa igreja evangélica, uma igreja presbiteriana renovada, né? Lá eu conheci muitas pessoas do bem. Hoje em dia eu não tenho uma religião firmada, né? Mas eu não desmereço aquilo porque aquelas pessoas naquele tempo me ajudaram muito. Me ajudaram a ser o que eu sou hoje, né? Me influenciaram na vida a trabalhar com arte. Eu trabalho com arte até hoje. Mas nessa igreja havia um grupo de coreografia lá e eu conheci a Adriana. A Adriana, ela me ajudou muito, foi um ponto fundamental da minha vida, assim, sabe? Porque eu comecei a fazer aula de dança, balé especificamente, né? E fiz muito tempo aula de balé com ela. E nesse período eu aprendi muita coisa sobre a vida. Aprendi a respeitar as pessoas, né? Porque quando você está dançando em um corpo de baile de balé, por exemplo, um homem dançando com uma menina, você tem que ter o devido respeito, né? A gente aprende tudo isso, né? Então foi um período muito bom para mim, esse período onde eu estive ali na igreja, né? Não posso deixar de falar isso porque ajudou eu ser o que eu sou hoje. Se eu fosse dar um conselho para vocês agora, eu daria um conselho da seguinte forma, que por mais que esteja sendo difícil a sua caminhada, você tem que pensar em coisas boas, pensar em coisas positivas, porque no que aconteceu comigo, se eu não tivesse pensado positivo, né, se eu tivesse pensado ao contrário, falar, não, já que a vida tá assim mesmo, né, deixa quieto, deixa que eu vou, sei lá, levar minha vida para as drogas, levar minha vida para o alcoolismo, né, o que teria sido de mim? Eu teria, às vezes, nem teria essa vida que eu tenho hoje, né? Então, a gente tem que pensar positivo independente das situações que estejam ocorrendo na nossa vida, né? Independente de religião, eu estou falando isso para você colocar na sua cabeça que as coisas podem dar certo, por mais que esteja difícil a sua situação. Fábio,
O que esse pão de mortadela representa para você? Isso aqui representa muita força, né? Vontade de fazer o bem, né? Lembro bem quando meu pai sentou naquela mesa, como eu já havia dito, que ele refletiu na vida dele. E eu posso pensar assim, que se não fosse eu caminhar para o lado da luz, para o lado do bem, né? Hoje em dia eu não teria talvez nem esse pão aqui para comer, né? Poderia nem talvez estar vivo, né? Poderia já ter ido embora. Minha mãe, pela depressão que ela teve, poderia não ter aguentado. Então isso aqui representa muito mesmo. Hoje, né? Eu vou até comer um pedaço aqui. Isso aqui representa o sabor da minha vitória, né? Poderíamos dizer assim.